Ontem, o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, debateu com o Flávio Morgenstern no podcast Redcast. E aí, nessa altura, né, depois de tantos debates, a gente pode dizer aqui, sem grandes dúvidas, que tem pouquíssimas pessoas no Brasil hoje qualificadas o suficiente para debater com o Gustavo Machado sobre certos tópicos. Então, assim, há algumas questões ali que, de fato, o Gustavo Machado domina bastante. E mais do que isso, né, ele é muito dedicado, ele estuda pra caramba e ele tem uma capacidade tremenda de comunicação, de traduzir isso para as pessoas. Né? Porque a pessoa até pode, sabe, ter uma leitura muito vasta, mas na hora de, sabe, trazer para o público, de comunicar, tem dificuldades e aí não passa muito bem o que ela conhece. Mas não é o caso do Gustavo. Então, assim, ele é alguém que consegue fazer essa ponte muito bem entre a teoria e a comunicação. E ali nesse debate, mais uma vez, né, o Gustavo se saiu muito bem e o Flávio Morgenstern saiu muito mal. Né? Eu analisei recentemente aqui um debate que o Zambuja, né, o Flávio Zambuja teve com o Breno Altman e a gente analisou aqui também, comentou algumas coisas e nesse debate voltou a história do nazismo, né? Voltou a história do nazismo de esquerda, do fascismo de esquerda e mais uma vez o outro debatedor, nesse caso o Gustavo, teve que contestar absurdos, né? Leituras absurdas, históricas, inclusive sobre esse tópico aí em breve, né? Talvez daqui, sei lá, daqui uns 1 ou 2 meses, eu estou trabalhando sobre isso, estou lendo sobre isso, mas talvez em uns 2 meses eu possa trazer para vocês aqui um ensaio bastante completo, trazendo citações desses autores nazistas e fascistas para demonstrar de maneira inquestionável que o nazismo e o fascismo não eram de esquerda, não eram socialistas, não eram movimentos vinculados, sabe, a ideais de esquerda. Então, sim, eu vou trazer para vocês aqui para encerrarmos essa questão, mas ela já foi encerrada em outros momentos, né? Historiadores já encerraram, mas eu vou trazer para vocês aqui evidências, né? Evidências textuais do que realmente foi dito para demonstrar para as pessoas que esse tipo de visão que é da direita, né, da extrema direita brasileira, não tem qualquer fundamento na teoria fascista e nazista. Não tem, não tem. O Gustavo vai nesse sentido, ele fala sobre isso, né? Ele vai mais na questão da prática. Ele fala ali que tem que olhar a prática desses movimentos, ele vai mais na pegada do Robert Paxton, no livro dele Anatomia do Fascismo, que tende a olhar o fascismo e o nazismo como um processo histórico e como a teoria não se encaixa muito na prática, mas o que eu estou vendo agora é que não é bem isso, não. A teoria se encaixa na prática e a teoria, que é uma teoria totalizante, ajuda sim a justificar e a instigar certas práticas. Então eu vou lançar em breve um artigo sobre isso. E aí outra coisa que o Gustavo traz ali também é sobre como as pessoas, né, os olavistas, se aproximam dos textos, ou se aproximam da realidade já com o filtro prévio e tentam pensar na realidade elementos para justificar a visão prévia que eles possuem. Ele basicamente está descrevendo o viés de confirmação, né, que é um mecanismo psicológico nosso que faz com que a gente aceite aquilo que a gente já concorda e recuse, ou nem sequer veja aquilo que a gente repudia ou discorda. Isso não é exclusivo de olavista, isso não é exclusivo de extrema-direita, isso não é exclusivo de teóricos da conspiração. Todos nós operamos desse modo. O viés de confirmação é um mecanismo automático. Na verdade, o esforço para evitar isso que tem que ser consciente, né? Então, assim, marxistas também fazem isso. Marxistas também pensam, sabe, elementos da realidade para justificar a teoria prévia que eles já possuem, a visão prévia que eles já têm da realidade. Então, assim, é um esforço consciente para evitar o viés de confirmação. E aí, isso é complicado. Esse é o processo, inclusive, da ciência, né? De você indagar a realidade, mas sem esperar uma resposta prévia. Você elabora uma hipótese e aí você vai testar para tentar, sabe, ver se a hipótese é confirmada ou contestada com base nas evidências. Então, esse trabalho sistemático, ele é consciente e é complicado. Então, como eu falei, não apenas marxistas e olavistas, todo mundo faz isso, né? Todo mundo, nós fazemos aqui. Você chegou nesse canal aqui e gosta do que eu faço, você já tende a aceitar melhor aquilo que eu digo. Se você não gosta do que eu faço, você já tende a chegar aqui desconfiando. É natural isso, mas é preciso dar uns passos para trás e tentar entender como a gente pode fazer um esforço consciente de se aproximar da informação. Inclusive, depois eles entram, né, na questão do Olavo de Carvalho, porque o Flávio Morgenstern é olavista, e o Gustavo Machado fala algumas coisas, alguns padrões que ele percebeu no Olavo, e eu quero ouvir com vocês esse trechinho, mas antes de entrarmos nisso, também dizendo que o Olavo fazia isso muito, né? O Olavo se aproximava dos textos e quando você lê o que ele falava sobre os autores, você não ouve os autores, ele não tem uma aproximação genuína nesses autores. O que ele faz é dizer o que ele pensa. Então eu publiquei hoje no blog meu um texto sobre isso, mostrando, revelando como o Olavo de Carvalho era um falsificador da filosofia. E aí
Há dois textos dele, né, que são usados como referências pelos olavistas para demonstrar, para provar como de fato o Olavo era um grande filósofo. São dois textos que ele trabalha sobre filosofia. Né? Então, por exemplo, tem lá o Visões de Descartes, no qual ele trabalha com René Descartes, e o outro que é o Aristóteles em Nova Perspectiva, no qual o Olavo de Carvalho mostra ali uma tese, né, ele elabora uma tese que nunca foi elaborada anteriormente sobre os quatro discursos. E aí o que eu fiz foi, eu estou relendo, né, esses autores, relendo Descartes, relendo Aristóteles, então foi uma boa oportunidade para escrever esse artigo finalmente, né? E olhando a obra do Olavo de Carvalho também e mostrar como a leitura que o Olavo faz do Descartes e a leitura que ele faz do Aristóteles não tem nada a ver com aquilo que os autores realmente dizem. Então, assim, ele não lê a obra do Descartes, ele não lê a obra do Aristóteles, ele lê o próprio delírio dele, ele lê a própria imaginação dele. Ele tem uma concepção de mundo e ele tenta forçar isso nesses autores. Então, é um falsificador da filosofia. Ele não está acessando esses textos, não há uma aproximação genuína, não há esse esforço de fugir do viés de confirmação e ler o que realmente o Aristóteles disse ou aquilo que realmente o Descartes disse. E aí, isso é uma coisa que os olavistas fazem o tempo todo, né? O Flávio Morgenstern faz isso. Ele se aproxima dos autores fascistas ou nazistas, ou da história do nazismo e fascismo, e ele lê aquilo que ele quer ler. Ele quer ler que esses movimentos são de esquerda. Então ele vai fazer de tudo para tentar pensar os elementos ali e defender essa tese, sendo que os textos e a prática não condiz com aquilo que ele está querendo defender. Eu não vou entrar nessa questão hoje, porque já foi abordado em outro vídeo, mas vamos ouvir juntos aqui o que o Gustavo Machado fala sobre o Olavo de Carvalho. Vou lá, algumas coisas que eu tenho para comentar. E eu vou pegar a fala do Flávio agora, que dá para fazer uns ganchos dos métodos que o Olavo usava. Por exemplo, o Flávio acabou de falar que eu já tinha visto isso, tá? Inclusive já tinha visto nos Estados Unidos, não sabia que o Flávio já estava difundindo aqui, que Lenin, né, teria dito que Mussolini teria sido nosso melhor camarada e etc. Cara, isso é uma falsificação grotesca. Essa falsificação é tão grotesca que eu fui buscar, eu já fiz pesquisa sobre essas coisas que a direita utiliza, porque ela tenta criar coisas muito fortes envolvendo os grandes personagens para poder causar repulsa nas pessoas e tal. Bem, a fonte que eu achei disso aí é um cara chamado Carlos Rangel, que escreveu um livro chamado Ideologia do Terceiro Mundo e Realidade Ocidental. Pra você ter uma ideia, ele fala que em final de 22, Lenin teria encontrado com os camaradas italianos e dito para eles que por que vocês perderam Mussolini, ele era o nosso melhor camarada, ele ia fazer a revolução no país, alguma coisa assim. Cara, nessa hora Lenin já tinha tido derrame. Lenin teve o derrame dele em abril. Ele não ficou totalmente inoperante, ele continuou trabalhando até 23 mais ou menos, mas acamado, com poucos contatos, tá? E depois ele teve um segundo do qual ele não se recuperou mais. Essa frase não existe, isso nunca foi dito, isso é uma falsificação grotesca, tá? Eu tenho em casa as obras completas do Lenin, digital, né? Físico só um pedaço. E quando surgem essas coisas, eu sempre vou nas obras completas do Lenin. Inclusive eu tenho um volume também dos trechos que não saiu nas obras completas na época, porque tinha a ver com política de Estado, né? E que também eu tenho tudo. E era uma prática comum do Olavo. Vou citar 3 Olavo aqui só em relação ao Lenin, aproveitando que o nosso Flávio acabou de dizer em verdade, essa citação de Mussolini, qual Lenin nunca disse, tá? 3 do Olavo clássicas, que inclusive era muito repetida pela direita brasileira antigamente, a tal ponto que eu cheguei a fazer um vídeo no meu canal sobre isso. Então, quem quiser as referências pode procurar um vídeo bem antigo tratando do Decálogo de Lenin, que é um dos títulos do livro. Reforça o seu canal então, Gustavo. Orientação Marxista, canal Orientação Marxista. É um vídeo bem antigo, lá dos primórdios do meu canal, onde eu trato aí dessas falsidades disseminadas nos Estados Unidos, que o Olavo era só um reprodutor aqui no Brasil, né? Uma delas é essa, do Decálogo de Lenin. Você sabe de onde surgiu o Decálogo de Lenin? Chicago. O Decálogo de Lenin ele nunca falou que é do Lenin. Centenas de vezes. Eu escutei o Olavo de Carvalho falou sem parar. Atribuído ao Lenin. Diferente da maioria das pessoas da esquerda, eu quando ouvi Olavo, eu falei, esse negócio tem chance de pegar no Brasil se o governo do PT entrar em crise. E eu comecei a acompanhá-lo, acompanhei por anos, li alguns dos principais trabalhos dele, eu conheço ele razoavelmente. Não como um discípulo, porque nunca pretendi sê-lo, mas conheço bastante. Ele também já deu uns pitacos sobre o meu canal aí durante um certo tempo. Vamos lá. Então, o Decálogo do Lenin foi um panfleto que surgiu em 1946, anônimo, que dizem que era um panfleto que teria sido encontrado no final da Primeira Guerra Mundial, 1919, na verdade, ali na região do leste europeu.
aquelas coisas mais horrendas, uma atrás da outra, como sendo as regras da Revolução, chamava Regras da Revolução. Esse panfleto, já na época, tá? Isso está num livro chamado Eu Nunca Disse Isso, nesse vídeo em inglês, tá? Nesse vídeo no meu canal tem a referência, onde você baixar o PDF, tudo. Esse livro chamado Regras do Comunismo, esse texto, foi adaptado com algumas coisinhas a mais e publicado como se fosse do Lenin nos anos 70. Teve tanta repercussão que o Ronald Reagan já chegou a citar isso aí no discurso dele. Aqui no Brasil, eu lembro que eu fazia pesquisas antigamente no Google, Decálogo do Lenin, tinha 20 mil, 25 mil, 30 mil menções. Isso é falso em forma e em conteúdo, porque os elementos que tem lá, inclusive, não fazem parte do conteúdo do que Lenin defendia em sentido algum. Tá? Em sentido algum. Então é um panfleto fake, criado em 46, nesse livro que eu falei que chama Eu Nunca Disse Isso. Analistas de filologia analisaram o livro, o texto, e falaram que ele sequer poderia ter sido feito em 1919. Tá? Pela linguagem, pelos termos utilizados e tudo mais, análise estilística, estilometria, por aí vai. Uma falsificação grotesca, e que Olavo atribuía a Lenin, diretamente. Ele falava a frase atribuída a Lenin, portanto... Não, o Decálogo de Lenin, escrito por Lenin. Então, atribuída a Lenin. Muito tá boa, citando um fato. É a tal da estratégia das tesouras, que ele apresentava como sendo a estratégia do Lenin, que segundo ele, Lenin teria uma estratégia de criar uma organização de situação e uma de oposição para poder confundir o público. Né? E que seria o caso no Brasil, PSDB e PT, que era assim que Lenin tratou bolcheviques e mencheviques. Pois bem, esse termo estratégia das tesouras, o qual Lenin jamais utilizou, até que o termo tesouras aparece no debate russo nos anos 20, mas era uma discussão econômica, de gráficos econômicos aí que não vem ao caso. Esse termo não existe no Lenin, então ele nunca usou isso, nunca falou sobre isso, em lugar, em momento algum. Na verdade, o tema veio de um cara que era um agente da KGB que migrou para os Estados Unidos, chamado Golitsyn, e ele publicou um livro chamado Novas Mentiras Velhas, tá? Em 84, onde ele disse que essa era a prática da KGB no interior da União Soviética, e não duvido que fosse, e ele utiliza esse negócio da estratégia das tesouras como uma chave hermenêutica para analisar várias coisas, mas sobretudo União Soviética e China, porque na época estava tendo um conflito entre a União Soviética e China bastante forte. Teve a aproximação da China dos Estados Unidos, já em 71, com os acordos lá com o Henry Kissinger, por exemplo, que era chefe de Estado, um guru ali dos Estados Unidos, que fez os primeiros negócios com Mao e tal, se aprofundou. Então esse cara falava, esse ex-agente da KGB, tinha essa teoria de que a briga entre China e União Soviética, como todo conspirador adora essas coisas, era fake, ela não existia, era apenas uma estratégia das tesouras que ele deu o nome para enganar a União Soviética. E disso o Olavo falou dezenas de vezes, tá? De que essa era uma estratégia do Lenin, que ele teria criado artificialmente o Partido Menchevique, fazendo parte dessa tal estratégia das tesouras, do qual nunca existiu, do qual Lenin nunca elaborou isso, nem forma nem conteúdo, nenhum conteúdo que se pareça com isso. E sobre esse tema menchevique e bolchevique, eu já devo ter lido umas 1.500 páginas na minha vida só do Lenin, não é de literatura secundária, não, só do Lenin tratando dessa cisão, conheço amplamente. Outra coisa também é uma frase que era atribuída a Lenin pelo Olavo: acuse-os do que você é, chame-os do que você faz. Essa eu confesso para vocês que eu não consegui identificar de onde ele tirou essa, não. Eu sei que também isso não está na obra do Lenin em qualquer lugar. Nada parecido com isso, tá? Pelo contrário, na verdade, uma coisa que marca a tradição bolchevique é chamar as coisas pelo nome. Chamar as coisas pelo nome. Termo, inclusive, amplamente utilizado pelo próprio Trotsky e pelo próprio Lenin, porque a gente não tem nada a esconder, pela posição a qual a gente defende no interior da qual está na sociedade. E se o que eu estou dizendo fosse verdade, não tinha por que Olavo criar essas falsificações grotescas, né? E eu faço aí, inclusive, o desafio ao Flávio que me mostre qual que uma delas está equivocada. E pode botar na cartola aí de uma vez também essa do Marx financiado pelos judeus. Porque Marx, que tinha uma vida... Mas eu falei que os nazistas falam isso, eu não falei que... Você disse que os nazistas falavam isso. Não, tudo bem. É porque existem essas teses aí. O Marx... Depois eles entram aqui na questão do Foro de São Paulo, mas só para você ter uma ideia aqui do que o Gustavo está falando, né? E é isso, né? Então, assim, a aproximação desonesta não, mas enviesada em relação àquilo que os outros dizem, aquilo que os outros fazem. E aí é uma marca característica do Olavo e dos olavistas, né?
Então, assim, ele fez isso há muito tempo e aí é uma inversão do ônus da prova, né? Porque eles jogam as ideias, eles jogam a teoria conspiratória, eles jogam essas falsidades e daí você tem que demonstrar que nunca foi dito, que nunca foi falado isso, que nunca foi escrito isso. Daí você pega uma obra completa, às vezes do Lenin, que tem, sei lá, 7, 8 milhões de palavras, daí você tem que provar que não está ali, você tem que apresentar prova negativa, né? Que é uma coisa também que é uma impossibilidade, porque alguém pode dizer, não, mas isso aqui não está na obra oficial do Lenin, foi alguma coisa que ele disse, que alguém relatou. Então, assim, você cria uma impossibilidade de você refutar uma afirmação que brota do nada, né? Então, foi bem interessante o debate, até porque entrou nessas questões olavistas, e assim como o Gustavo também, eu li muita coisa do Olavo, eu li muitos livros do Olavo, compreendendo também o risco que ele representava, porque era um propagador dessas falsidades e dessas teorias conspiratórias, que se arrogava o status de filósofo, sendo que não era um filósofo, era um falseador da filosofia, como eu falei. Inclusive, no texto de hoje, isso está explícito, né, o modo como ele falseia a filosofia, ele diz aquilo que não foi dito e distorce o que os pensadores realmente disseram, isso para vários pensadores, né? Não é apenas Descartes ou Aristóteles que ele admirava. Autores que ele repudiava também, ele distorce, muito mais, nesse caso, muito mais. O Marx, ele faz, afirmações que não tem qualquer tipo de respaldo na realidade. Então, assim, você tinha uma pessoa que era perigosa. Eu também acho, como o Gustavo diz ali, que ele era uma pessoa inteligente, mas que usava essa inteligência de um modo muito equivocado e manipulando a informação e manipulando os seus seguidores também, né? Assim como o Gustavo também assistiu muitas aulas, não vi mais de 100 aulas do Koff, porque Deus me livre, né? Mas fiz um curso inteiro de filosofia dele, né? Que estava disponível online. Eu vi várias aulas que ele deu, li vários livros, li vários artigos dele. Também entrei em embate com ele nas redes sociais. Tem o meu livro que escrevi junto com a filha dele, a Luiz de Carvalho, no qual a gente mostra, né, muitas histórias absurdas que o Olavo esteve envolvido, né, participação de seitas esotéricas, a criação dessa seita política que ele criou depois. Eu acho até surpreendente que depois da morte dele, 3 anos depois, a gente esteja falando sobre ele, porque durante um bom tempo isso tinha esfriado, né, os olavistas estavam quietinhos, nem se ouvia falar mais de Flávio Morgenstern, mas agora parece que estão ressuscitando, então talvez seja importante mais uma vez mostrar como isso é falso, como o Olavo era um péssimo leitor de filosofia. Inclusive nas aulas dele ele recomendava, né? Ele não recomendava a leitura completa dos autores, ele recomendava uma técnica que era você ler um parágrafo do autor, um parágrafo de Descartes, por exemplo, depois por conta própria você meditar sobre aquilo para que você pudesse acessar aquele conhecimento transcendental do Descartes e por conta própria você chegar às suas próprias conclusões. Ou seja, não era a leitura do texto filosófico do Descartes, era você delirando junto com as maluquices olavistas, né? Então é um cara que fez muito mais mal, muito mais dano do que qualquer tipo de coisa positiva que pudesse surgir dali, né? Bem, me diga o que vocês pensam sobre esse último debate. Como eu falei, o Gustavo, mais uma vez, se destacou ali. Foi bem brilhante a participação dele, mais uma vez. É alguém que já está bastante balizado aí nesses debates de podcast. Como é que você entende tudo isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, se torne um membro ou apoie o canal e vá conferir no blog o texto sobre Olavo de Carvalho, um falseador da filosofia, porque é o que ele era, né? Não era um filósofo, era alguém que desprezava boa parte dos pensadores importantes e era alguém que falseava mesmo aqueles autores que ele admirava. Vá lá, confira, link na descrição aqui, se cuide e até mais. Tchau! A exibição do primeiro episódio da série documental Folha Corrida, que conta a relação entre o maior jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, e o regime da ditadura, foi um sucesso absoluto. Uma bomba, um documento histórico que vai ficar guardado para sempre. É gratuito assistir e importante. Um abraço e bom filme.